A paz de Deus para todos os irmãos, todas as irmãs que estão acompanhando, o nosso canal, a palavra viva e eficaz e verdadeira. Irmãos, chegamos em mais um podcast, a palavra viva e eficaz e verdadeira. E o horário da gravação, sendo gravado esse podcast, 11h13 da noite, do dia 3 de junho de 2020. Bom, conforme a orientação do Espírito Santo, conforme a guia de Deus, irmãos, hoje o assunto interessa a noiva de Cristo, interessa ao povo que vai ser arrebatado, interessa ao povo que está andando na justiça, na retidão do Espírito Santo e verdadeiramente valoriza e muito a presença de Deus. Este é o assunto, irmãos, que vai dar indício do nosso 35º podcast da Palavra Viva e Eficaz e Verdadeira. O assunto da questão dessa vez, irmãos, tem a ver com o sal da terra e a luz do mundo. É interessante que vocês vão ter que entender essa questão. Lembra do sal? Lembra da luz? Irmãos, nós somos luzes. Irmã, você é luz, nós somos luz e também sal da terra, irmãos. É importante você saber, pensa num alimento que você come e você alimenta esse alimento. É claro que quando você vai comprar carne, você precisa conservar a carne, certo? Então essa carne, irmãos, o que ela precisa? Ela precisa ser temperada, ela precisa ser preparada, não é verdade? Precisa ser preparada. Aí, quando essa carne está preparada, temperada, com sal, quando você conserva ela na geladeira, ou mesmo assim, ela resiste, né, irmão? Porque ela não vai apodrecer facilmente. Porque ela está o quê? Conservada. Se você perceber quando você vai fazer o processo de descongelamento da carne, você sabe que ela já está com sal. Agora, se você retira o sal que tempera aquela carne, o que ela acontece? Ela vai apodrecer, certo? Ela vai acabar apodrecendo, ou seja, não vai ter utilidade para comer, não vai ter condição. Então esse estudo, irmãos, que vamos falar do sal da terra e a luz do mundo. Então, irmãos, como introdução desse assunto, a gente está presenciando, irmãos, um novo período de toda a história da humanidade. Os próprios especialistas em si, eles denominam esse período como pós-modernidade, certo? Isso porque, irmão, esse período, ele tem, então, assim, feito rompimentos de padrões que eram considerados inariáveis, né? Tanto para a igreja verdadeira, como para a sociedade. Então, irmãos, toda essa modernidade, ela está querendo do cristão uma importante reflexão que você tem que fazer acerca dos seus próprios conceitos e valores, certo? E vocês têm que procurar refletir o que deverá levar-nos a solidificar o nosso entendimento acerca de toda a palavra de Deus, assim como a base de fornecer a importante base necessária para todo o cumprimento da vontade de Deus, tá? Então, você tem que entender que nós estamos no mundo moderno, se a gente pensar no dia de hoje. A tecnologia, as máquinas, os instrumentos que a gente está utilizando. Você sabe, assim, que você tem que entender no significado da reflexão que este mundo está em constante transformação, certo? Então, como que você vai fazer a pregação do Evangelho sem desvalorizar? A gente vai encontrar, irmão, todas essas questões dentro do Sermão do Monte, quando o próprio Jesus afirmou: vós sois o sal da terra. Irmãos, essa palavra, ela tem um versículo só, e eu vou ler nas duas versões para vocês verem. Mateus, que é a palavra-chave do nosso estudo, capítulo 5, versículo 13. Olha o que nosso Senhor Jesus Cristo fala. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou ler todo o conceito desta palavra, tá, irmãos? Que vai ter a ver com a lei do mundo também, que nós vamos discutir nos estudos, tá?
Eles vão saber tanto desse lado quanto da lei do mundo. Mas vamos lá. Se você pegar em Mateus, vou ler primeiro na versão da minha Bíblia escrita. É o seguinte, vamos lá. Capítulo 5, versículo 13, 14, 15 e 16. Olha aqui que fala. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Passamos a leitura com a ajuda e a guia de Deus. Vós sois a terra, o sal da terra, e se o sal for insípido, como que há de salgar? Para nada mais presta, senão para te lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Na outra versão agora. Vocês são sal para a humanidade, mas o seu sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos que estão na casa. Assim também, a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês, que está nos céus. Amém? Então, como você está vendo, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Certo? Então, a gente vai explicar todos os conceitos dessa parábola já já. Então, nós vamos agora começar os termos da explicação, irmãos? Então, vamos lá. Irmãos, o que significa ser o sal da terra e a luz do mundo? Irmãos, ser o sal da terra e luz do mundo, ela significa basicamente, irmãos, ter uma vida que glorifica a Deus e levar as outras pessoas a como seguir Jesus. Então você vai ter uma vida que constantemente glorifica a Deus, faz a vontade de Deus e, além disso, vai levar as pessoas para seguir Jesus. Então, irmãos, as boas obras, elas podem ser muito pequenas, mas têm um efeito muito grande na vida. Todo crente, irmãos, é chamado para ser sal da terra e luz do mundo, certo? Todo crente convertido, todo crente que anda na verdade, é chamado para ser sal da terra e luz do mundo. No Sermão da Montanha, Jesus disse a seus discípulos que eles eram sal da terra e a luz do mundo. Quando uma pessoa se arrepende dos seus pecados e se torna seguidor de Jesus, esta mensagem também se aplica a ela. Jesus explicou que quer ser sal da terra e luz do mundo. O que é ser sal da terra e luz do mundo? Significa. Para o significado do sal da terra, olha o que Jesus fala. Jesus disse que somos o sal da terra. A função principal do sal, irmãos, como eu falei, é dar sabor à comida. Você não vai experimentar uma coisa que não vai ficar bom para você comer. É óbvio que você vai usar o sal para temperar a comida, né? Mas o sal, vai lhe dizer, irmãos, mas o sal que tem muitas impurezas, ele vai perder naturalmente a qualidade daquele alimento, certo? O sal, irmãos, sem sabor, aquele sal sem sabor, ele é jogado fora, porque é o quê? Ele é inútil, como no verso 13. Se o sal for insípido e não tiver gosto, como é que você vai ter capacitação para salgar ele? Então, irmão, se alguma coisa sem sabor não presta, então ele é jogado porque ele é inútil, certo? É assim que você tem que levar isso em consideração. As pessoas que andam na luz da palavra de Deus,
ele tem um sal, irmãos, com um gosto muito bom, certo? As pessoas que é meio termo, né, irmãos, já vai acumulando impurezas. E o sal sem sabor, irmãos, nem preciso falar que ele é jogado fora. Bom, hoje em dia, se você prestar muita atenção, o sal é muito mais barato, mas no tempo de Jesus era valioso. Mesmo não sendo barato, o sal, irmãos, ele é essencial para a comida. Ele foi essencial para a comida e é até hoje. Então, se você não tiver sal, a comida fica incompleta, sem graça. Irmãos, uma pitadinha de sal que você coloca na comida, ela vai dar sabor muito bom àquela comida que você vai comer, aquele gosto, aquela delícia que você vai comer, aquela comida, sabe, irmão? O sal era muito importante. De todas as ofertas de comida dedicadas a Deus, elas deveriam ser temperadas com sal. Aonde que você vai ver essa resposta deles? Aonde que vai ter a resposta? Levítico capítulo 2, versículo 13, fala uma coisa sobre isso. Tempere com sal todas as ofertas de cereais, pois o sal, ele nada mais representa a aliança que Deus fez com o seu povo. Toda oferta de cereais deverá ser temperada com sal. É como se fosse uma aliança, irmãos. É como se você estivesse numa aliança com o próprio Deus também. Você já é sal da terra, a luz do mundo. Você tem que ter certeza de uma coisa. As coisas que as pessoas dedicam a Deus, como elas faziam na oferta de alimentos daquela época, elas eram temperadas com sal, porque o sal é como uma aliança. E a nossa aliança com Jesus é como um sal da terra. Você é sal da terra, irmãos. Então, vale dizer uma coisa. A nossa vida, irmãos, ela deve ser como um sal. Boas ações têm grandes efeitos. Por mais pequenas que as suas ações sejam, irmãos, Jesus nos chamou para fazermos a grande diferença no mundo, irmãos, através de boas obras. Sem o amor de Jesus, irmãos, que se reflete com as nossas ações, o mundo fica sem graça. Porém, a fé em Jesus sem boas obras, vocês sabem, é inútil. A fé sem boas obras é morta. Vocês sabem, né, irmãos? Vocês sabem que a fé sem obras é morta. Né, irmãos? A fé em Jesus sem boas obras é inútil, porque não vai fazer diferença nenhuma. Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17. Olha o que fala essa palavra aqui, irmãos. Tiago, capítulo 2, versículo 15 a 17. Por exemplo, pode haver irmãos ou irmãs que precisam de roupa e que não têm nada para comer. Se vocês não lhe dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer. Que Deus abençoe. Vistam agasalhos e comam bem. Portanto, a fé é assim. Se não vier acompanhada de ações, é coisa morta. Se você não tiver fé, irmãos, a sua obra é morta. Não vai ter valor nenhum para Deus. Não vai ter nem valor. Então, irmão, você tem que entender, a tua vida deve ser agida com boas ações, com boas atitudes. Assim, irmão, vai ter grandes efeitos. É como se você estivesse temperando, sabe, irmão, no Evangelho. Como se você estivesse pregando no Evangelho, com boas atitudes, com bom exemplo na obra, com educação, com respeito, com amor ao próximo, sabendo exortar na guia da orientação do Espírito Santo. Assim você vai ter grandes efeitos na tua vida, irmão, espiritual, porque as almas vão ouvir a verdade e a verdade te libertará. Agora vamos rapidamente para o significado da luz do mundo. Irmãos, depois de falar sobre o sal, o próprio Jesus disse que também nós somos a luz do mundo. Quando alguém acende uma candeia, irmãos, uma candeia, não esconde a luz, mas coloca a candeia em algum lugar onde pode iluminar a sala toda. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. Vocês são a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade construída sobre o monte. E também ninguém acende uma... Peraí, irmãos. Aqui é a versão NVI. Não. Vou pegar outra versão aqui, que eu prefiro essa versão aqui. Olha no verso 15. Ó.
Eu estou na palavra aqui, ó. 15:16 fala: nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador se dá a luz de todos que estão na casa. Assim resplandeça a nossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifique o nosso Pai que está nos céus. Olha o que fala aí, ó. Somente no verso 14. Irmãos, comparando no dia de hoje, nenhuma casa tem luzes elétricas no chão, por debaixo da cama. Se você pegar o dia de hoje você tem tudo iluminado no teto. Você verifica a luz do teu quarto. Você verifica toda a tua casa. Você sempre tem uma luz, né, irmão, que ilumina aquele lugar. Onde ilumina o melhor possível. Mas a luz é colocada estrategicamente para dar a luz ao máximo, a maior parte da casa. Aí eu entendo vocês nessa parte. A nossa vida, de uma forma geral, ela deve iluminar a nossa volta. Podemos esconder o amor de Jesus. Não devemos apagar o Espírito. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19. Não atrapalhe a ação do Espírito Santo. Essa é a mensagem. Precisamos deixar que ela brilhe em tudo o que fazemos. A luz de Jesus em nossas vidas redunda em muitos louvores a Deus. Esse é o conceito desses significados. Agora, se vocês querem saber um pouco mais aprofundada a questão, vocês vão entender um pouco mais detalhado, tá? Eu vou ler todos esses artigos aqui, mas prestem muita atenção sobre isso, tá? Eu vou pegar esse outro artigo aqui, o Sal da Terra, que é um estudo bíblico pequeno, e ele falou o seguinte: Jesus, irmãos, ele claramente nos chamou para sermos sal da terra. Mas o que significa ser sal? E por que isso é tão importante? A própria Bíblia explica. Vocês são sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como que você, irmão, irmã, vai restaurar esse sal? Se você está dando no pecado, no engano, o gosto que você vai dar da pregação da palavra não vai dar aquele efeito, sabe? Como diz na palavra, não vai servir para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens, como em Mateus capítulo 5, versículo 13. O próprio Jesus, irmãos, disse isso aos seus discípulos. Se você verdadeiramente, irmã, está amando Jesus em espírito e em verdade, e acabou entregando a sua vida a Ele, saiba, você também é um discípulo dele, é um amor, é um filho, uma filha de Deus. Por isso, você também, irmão, é chamado para ser sal da terra. Você também é chamado para ser um sal da terra. Um pouco de sal, irmãos, transforma a comida toda. Um pouco que você fala da verdade da palavra de Deus, mediante as Escrituras, você transforma a comida toda. Da mesma forma, irmão, que você, irmão, foi chamado para dar um sabor ao mundo à sua volta, você pode sim transformar a vida das outras pessoas, refletindo no amor e o poder de Jesus. Em tudo que você está dizendo e fazendo, você, irmãos, pode ser uma bênção para Deus, uma bênção. Se você trabalha e resgata na vida, de resgate de muitos, você, irmãos, está transformando a vida de outras pessoas, usando do poder e do amor de Jesus. É só você dizer e fazer, porque quando você faz o amor da palavra de Deus, irmãos, você pode ter certeza de uma coisa: você é uma bênção para Deus. Você é uma bênção, viu? Você não precisa de muitos dons, irmãos, nem de uma igreja muito grande com você para fazer a diferença. Você não precisa de tudo isso, irmãos. Você só precisa de uma pitada de sal para mudar completamente o sabor da comida. Até as pequenas ações, irmãos, as mais pequenas, que você refletir, Jesus pode fazer uma enorme diferença na sua vida.
Próximo item. Sal sem sabor não presta. Jesus também deixou um aviso. Bom, estou sentindo a presença de Deus aqui, não sei dizer para vocês. Eu estou me guiando nesse estudo. Bom, se o sal perdeu o seu valor, você já não tem utilidade nenhuma perante Jesus. Jesus deixou claro esse aviso. Bom, não adianta você falar que é cristão se isso não reflete na sua vida. Agora, irmão, se você crê em Jesus verdadeiramente, você tem uma vida diferente. Irmãos, a própria fé não é uma coisa passiva. Sabe, irmãos, ela tem uma exigência, uma ação que você tem que fazer. Deus, irmãos, Ele não precisa de atos heróicos muito grandes, mas Ele quer que você viva com Ele. Ele quer que você viva com Ele, procurando obedecer a seus mandamentos. Em outras palavras, tem que ser obediente aos seus mandamentos. Isso é muito sério, irmãos. Não é você fazer piada, não é você brincar, não é você zoar da palavra de Deus, é você valorizar em espírito e verdade. Irmãos, uma vida dedicada a Jesus, ela vai fazer toda a diferença na tua vida. Porque as pessoas, irmãos, vão ver verdadeiramente como Jesus transforma o teu coração. Irmãos, se você verdadeiramente é cristão, isso deve ser visível, irmãos, inclusive na forma de você agir e da forma de interagir. Ou seja, no seu dia a dia. Porque ele é um dom dado por próprio Deus. Ao mesmo tempo que a fé é um dom de Deus, a fé também, irmãos, ela é uma das essências do fruto do Espírito, ou a virtude, se você preferir. Irmãos, eu vou falar uma coisa clara para vocês. Você ser salvo não é uma coisa impossível de crer, irmãos. Não é uma coisa impossível. Não é impossível, mas saiba, ela é muito necessária. A forma como você vive, irmãos, pode transformar muitas outras vidas. Em outras palavras, irmãos, você fazendo a vontade de Deus, você não precisa de tanto dom, você não precisa de tantas coisas para servir a Deus. Basta, irmãos, ser um pouquinho de sal em você, para mudar completamente o sabor da comida. É o que eu falei essa parte aqui, irmãos. Eu senti a presença de Deus tremenda. Mas lembre-se, seja sal, viva para Jesus. Bom, vamos agora num outro texto aqui. Eu vou ler todos, irmãos, para vocês entenderem bem sobre toda essa questão. Tá bom? Agora eu vou pegar um outro artigo aqui. Vamos ver se esse aqui é mais completo. Irmãos, vamos lá. Agora eu peguei esse artigo aqui do Enfoque Bíblico. Eu gosto de ler desse Enfoque Bíblico. O Enfoque Bíblico tem o seguinte título: Vós sois a sal da terra e luz do mundo. Veja o verdadeiro significado disso. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus. Jesus, irmãos, Ele nos ensina que devemos ser o sal da terra e a luz do mundo. Se fosse para colocar no meu entendimento, como esse irmão fala nesse artigo, diria que é uma das funções do cristão de mais importância. Ser sal e luz é tão necessário, irmãos. Infelizmente, em pleno século XXI, muitos têm deixado essa ordenança de lado. Muitos irmãos, hoje em dia, pegam a palavra, irmãos, eles ficam achando que estão na presença de Deus. Mas muitos ignoram o Evangelho de Jesus, irmãos. A noiva de Cristo que vai ser arrebatada, saiba, é sal, é luz, é sal da terra, é luz do mundo. Quem não vai ser arrebatado? O povo que não é como sal da terra e luz do mundo não serão arrebatados. Prestem atenção nesse estudo. Esse estudo é muito para a noiva de Cristo, irmãos. No momento em que o próprio Cristo
pronuncia essas falas que vamos estudar hoje. Ele tem sido acabado de ensinar. Ele tinha acabado de ensinar lá, irmãos, as bem-aventuranças do qual falamos aqui também, nesse assunto. Ele primeiro ensina sobre como o crente verdadeiro, irmãos, deve se comportar diante desse mundo podre. Agora dizendo que eles são sal e luz, que está motivando-os a não parar. Por mais que pareça difícil, mas difícil, porque muitos não cumprem, de obedecer esta parte da Bíblia, porque muitas das vezes pode soar duro. Vamos entender que as palavras do Mestre de Nazaré sempre são para nossa edificação. O irmão fala assim, já vi muitas pessoas ministrar esta passagem e pregar muitas coisas absurdas, um pensamento totalmente antiético, ao contrário de ética, né? E antropocêntrico. Antropocêntrico, irmãos, é quando a pessoa prega tudo que é dentro da relação do homem. Ele põe, por exemplo, assim, um homem como centro de tudo, entendeu? Por isso, nesse artigo, eu quero destrinchar com exatidão tudo que está acima do texto, honrando ao máximo o verdadeiro sentido apresentado do texto, e também fazendo as aplicações práticas para a nossa vida. Para você que está tentando educar o seu filho da maneira correta, pregando para pessoas no serviço, tentando evangelizar seus familiares ou coisas familiares, eu quero te dizer o seguinte, que você está no estudo correto. Esta passagem, apesar de simples, ela vai te impressionar. O texto que será analisado está contido em Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Como a gente disse lá agora há pouco, sobre esta questão. Que vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Nesse estudo, a gente vai aprender o seguinte: o erro comum de analisar o texto. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, e glorificando ao Pai. Por isso, eu quero acreditar, se esse ensinamento, irmãos, tocar verdadeiramente na sua alma, a sua vida será transformada hoje e você vai aprender como se aproximar mais de Deus. Qual que é o erro comum a analisar esse texto que a gente leu? Quero começar esse estudo falando sobre um erro muito comum quando alguém prega ou cita esses versículos. É muito comum pessoas dizendo que Cristo disse para sermos o sal da terra e luz do mundo. Eu quero dizer a vocês que isto está errado. Como assim? Simples. Cristo em nenhum momento disse para sermos, muito ao contrário. Ele disse, vós sois, sem hesitar. O Messias descreve que nós já somos sal da terra e luz do mundo. Isso ocorre pelo fato de que já vinha falando sobre o caráter cristão dos versículos anteriores. Irmão, nós temos lá da coragem do cristão verdadeiro, no estudo aqui, no podcast que a gente fez, né? Do caráter da pessoa também, né, irmão? Então, se essa pessoa está disposta a seguir esses ensinamentos, aleluia, se uma pessoa está disposta a seguir esses ensinamentos, saiba,
certamente ela é o sal e luz. Quando colocamos essa fala, pensando no futuro, isto é, nos sermos, começamos a adiar a ideia e praticar só lá na frente. Temos que saber que o Verbo espera isso de nós hoje. Já devíamos estar fazendo a diferença há muito tempo e não esperar o momento certo disso. O que eu acho muito engraçado é que hoje em dia nós estamos vivendo na sociedade do imediatismo, ou seja, tudo imediato, onde as pessoas querem as coisas para agora, tudo para agora, não quer esperar com a paciência, não quer ter tempo para Deus, né, irmãos? Quer tudo para agora as coisas. Exemplo prático disso são os fast food e até comida de micro-ondas. A gente não está tendo paciência mais para esperar. Queremos de forma rápida e simples. Porém, quando a gente fala do Evangelho, geralmente as pessoas adiam por tudo e principalmente com o fato de servir a Cristo. Mesmo com toda a felicidade de ser salvo e liberto do inferno, devemos saber que isso também traz responsabilidades. E Jesus está para descrever elas. Vejamos. Segundo tópico desse tudo aqui do Foque Bíblico. Vós sois o sal da terra. Mateus capítulo 3, versículo 15. Você já comeu algo sem tempero? Se sim, eu acredito que não gostou. Saiba de uma coisa. Uma comida sem tempero não tem gosto. Fica algo difícil de engolir. Sabe? Assim é a vida de um cristão. Ele deve ser o sal da terra. Isto é, produzir um tempero neste mundo onde a corrupção, a cobiça, o pecado impera. Como se não bastasse, o sal também serve para conservar. Quando peixes eram transportados no lombo de burros por 160 quilômetros de Cafarnaum até Jerusalém, eles tinham que ser abundantemente salgados. Assim, o seguidor de Cristo também deve agir como conservante no mundo. Não se pode deixar de imaginar o que aconteceria com a sociedade moderna, com toda a sua podridão moral, se não fosse a presença da igreja cristã. Resumindo o que foi dito acima, temos dois deveres como sal: dar gosto e conservar. Quando estamos dando gosto, nós fazemos pelas pessoas. Agora, quando conservamos, fazemos pelo mundo. Irmãos, não adianta você ser cristão e não dar gosto na vida dos demais. Não adianta. Irmão, nós temos que ser pessoas bondosas, que ao chegarem perto de nós, de toda a sociedade, que se sinta bem. Ao chegar perto de toda a sociedade, que nós se sintamos bem. Irmãos, não é possível agradar a todos, é verdade. Porém, com o seu verdadeiro esforço e dedicação a Deus, certamente conseguiremos atrair parceiros fiéis ao nosso lado. Não podemos de forma alguma ser insípido, isto é, aquilo que não tem gosto. Por exemplo, você pregar a favor do pecado. Por exemplo, você ensinar as coisas erradas. Você ser um heresita. Isso é você ser insípido. Aprender o mau exemplo. Não seguir a palavra de Deus. Não ser obediente. Não seguir as doutrinas descritas deste livro. Então agora imagine também, com toda a tristeza e calamidade do que a gente está vendo no mundo afora. O que seríamos desse planeta se não tivesse aqueles que ainda lutam pelos direitos humanitários? O que seria desse planeta? Bom, nós somos seres que lutam pela humanidade. Lutamos pela família e direitos iguais.
O próprio Jesus Cristo, irmãos, ele foi um grande exemplo de ser sal da terra. Em todo lugar que ele chegava, irmãos, aquelas pessoas realmente entendiam a sua perfeição, amavam estar do seu lado, e mesmo se assentando no meio dos publicanos e dos pecadores, ele não se contaminava, irmãos, ele não se contaminava. Antes, conservou-se até o fim, puro e incontaminado. A própria palavra fala que Jesus foi o único entre todas as pessoas pecaram, mas Jesus Cristo nunca pecou. Mesmo ele estando no meio dos hipócritas, dos fariseus hipócritas, dos publicanos, dos pecadores, ele não se contaminava. Ele fez aquele efeito do sal, conservou-se até o fim, puro e incontaminado. Irmão, gosto, eu vou falar para você, sentido de gosto. Como a gente falou, você tem que dividir a palavra de Deus para todos. Você tem que ser uma pessoa verdadeira e justa. Pregar a palavra. O próprio Jesus disse: ide pregai o evangelho a toda criatura. Lembra que as pessoas que creem, elas vão ser salvas, né, irmãos? E se não crer, elas são condenadas. Lembra de uma coisa: o Espírito Santo precisa estar habitando no coração dessas pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, quem não crer já é condenado. Lembra de uma coisa: quando você vai falar pelo Espírito Santo da palavra de Deus, né, irmãos? Você está dando como aquele gosto que você vai dar às pessoas que ouvem a palavra em volta. Além de você também se conservar de todas as hostes espirituais, da maldade deste mundo. É que nem eu falo para vocês, irmãos, o próprio Jesus se conservou até o fim, na pureza e incontaminável. Portanto, Deus fala: se você guardar a minha palavra, ser firme, ser perseverante na fé, até o fim, vai ser salvo. Você perseverar na fé até o fim, você vai ser salvo. Isso é a conservação. O sal não só salga, mas ele também conserva o alimento de estar apodrecendo. Assim, o sal salga o teu coração e você deve se conservar de pé até o fim. Né, irmãos? Mas sei que se você já passou por essa experiência, eu já escutei muitas pessoas dizendo que chegaram a lugares públicos e, sabe, não conheciam ninguém. Entretanto, irmãos, com as suas atitudes, facilmente você é reconhecido como cristão. Foi reconhecido. Não é uma maravilha? Isso significa que a pessoa de Cristo foi glorificada por aquela vida. E assim, irmãos, deve ser com todos nós. Entendeu a questão do sal, irmãos? Está bem mais explicado, melhor para vocês entenderem, né? Bom, vamos lá. Vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14 e 16. O próprio Jesus, irmãos, quando fala da luz do mundo, ele dá dois exemplos importantes. O primeiro, da cidade edificada. O segundo, da candeia. Vamos lá. Para a gente entender melhor esta parte, a gente vê a necessidade de relembrar o versículo. Vós sois a luz do mundo, não pode esconder uma edificada sobre um monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. Irmãos, nós cristãos, nós somos como uma cidade edificada sobre um monte, uma imagem comum na Palestina. Vocês gostem ou não, eles estão expostos perante o mundo o tempo todo. Não se pode mais escapar de sua influência, assim como ninguém é capaz de fugir de sua própria sombra. A luz, irmãos, ela não tem outra função senão iluminar. É por isso que devemos ser uma cidade, irmãos, edificada sobre o monte. Se temos realmente
verdadeiramente no nosso coração a luz de Cristo em nossas vidas, nós não precisamos ser tímidos, mas assim destemidos, tudo para a honra e a glória do Senhor. Já conheci um cristão, como diz o irmão aqui no estudo, que depois de muito tempo me falaram sobre a sua fé. Tem alguns que eu nem imaginava ser seguidor do Altíssimo. Isso se deve porque muitas pessoas estão preferindo o anonimato ao invés de publicamente confessarem a sua crença. Ditam sobre sua fé, ditam seguidor do Altíssimo, né? Porque tem muitas pessoas que preferem ficar no anônimo, né, irmãos? Ao invés de publicamente confessar a sua crença. Não querem falar nada, né, irmãos? Não querem falar de sua conversão, não querem falar nada de crente. Agora, irmãos, falando nas piores hipóteses, isso também pode acontecer porque muitos falam que são cristãos, porém as suas atitudes estão longe de ser puras. Nós devemos ser influenciadores do lado positivo, iluminando corações afastados da presença de Deus. Fomos constituídos verdadeiramente para levar aos quatro cantos desta terra. Irmãos, para vocês entenderem, tem muita gente que fala assim: eu sou cristão, eu sirvo a Deus, eu vivo numa placa de igreja, eu vivo no Evangelho, eu estou indo nos cultos todos os dias, com máscara, com tudo, eu estou servindo a Deus, estou cantando, eu estou louvando, mas como diz aqui, as suas atitudes, elas estão longe de ser puras, são pecadores, imorais, adúlteros, mentirosos, falsos, bêbados, né? Blasfemadoras, fazem de aparência de crente, só que as suas atitudes, se compara, estão sujos, estão longe de ser puras as suas vestes. Felizmente muitos, né, irmão, querem esconder a sua crença e também as suas atitudes são reprováveis pelo próprio Deus. A gente tem que estar, influenciadores do lado positivo. Nós temos que iluminar, irmãos, os corações afastados da presença de Deus. Eu dou um exemplo para vocês como eu, irmãos, na experiência própria. Irmãos, quando eu vejo uma alma caída, que está no meu canal, vendo as lives, podcasts, irmãos, a gente dá aquele conselho que ergue a cabeça daquela alma. É como eu falo para vocês, irmãos, a gente tem que ficar atentos a tudo e saber conversar com as pessoas que Deus orienta para direcionar aquelas almas para a luz, irmãos. Irmãos, a gente tem que levar o Evangelho nos quatro cantos da terra. A gente não pode ficar calado. O próprio Marcos, capítulo 16, versículo 15, fala da seguinte forma. Marcos, capítulo 15, versículo 16. Olha aí. 16, versículo 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o Evangelho a todas as pessoas, sem exceção. É isso a ordem de Jesus para nós cumprir. Outro símbolo que foi falado aqui, irmão, é candeia. Mateus capítulo 5, versículo 15. Jesus vai dizer que ninguém acender uma candeia para colocar debaixo da mesa, né? Mas sim para colocar no velador. Saiba, a candeia é luz e velador é o lugar onde que se coloca a luz. Assim como a própria luz reflete a luz do sol no lado escurecido da terra, a igreja deve refletir os raios do sol da justiça. Não podemos ficar se escondendo, irmão, debaixo de mesas. Entenda a seguinte coisa. Hoje, vivemos com pessoas que estão com todas as suas forças difamando do cristianismo, seja aqueles que escandalizam ou outros que são contra. Se cada um de nós, irmãos, se calarmos, como vai ficar a sociedade? Lembre-se do que Paulo falou ao jovem Timóteo. Eu conjuro-vos, pois,
diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reguardas, repreendas, exortes com toda a longanimidade e doutrina. Jesus fala aqui, nesse verso é importante, irmãos. As pessoas de Deus têm que usar dos raios do sol da justiça. Não é a pessoa ficar debaixo do esconderijo, com máscara o tempo todo, se escondendo de estar fazendo a vontade de Deus, irmãos. Irmãos, a gente sabe que a gente é humilhado, a gente é pisado, a gente é perseguido, toda vez a gente é perseguido, toda vez a gente parece que a pessoa se escandaliza contra nós. Mas, irmãos, se a gente se calar, como vai ficar o povo, irmãos? Lembre, irmãos, do que Paulo falou ao jovem Timóteo. Diante de Deus, diante do Senhor Jesus, Ele vai vir julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino. Irmãos, pregue a palavra, tanto a tempo quanto fora de tempo. Reguardas o que você aprendeu, repreenda aquilo que você precisa repreender, exortes com toda a sua paciência e doutrina da lei de Deus. Irmãos, pregar a palavra da verdade é uma necessidade, irmão, de todo servo de Deus. Olha, eu vou também citar um comentário sobre esse versículo. Irmãos, esse aqui, irmão, está no comentário bíblico da Bacon, volume 6. Preste atenção no que fala. O termo candeia deve ser entendido como lâmpada. Alqueire, em outras Bíblias, deve ser entendido como medida de cereal ou a cuba de farinha. O velador deve ser entendido como castiçal. Não se usavam velas nos dias de Jesus, mas pequenas lâmpadas de barro do tamanho aproximado da palma da mão de um homem. Muitas lâmpadas do tempo de Cristo foram desenterradas na Palestina. Nas casas das sem janelas daqueles dias, a lâmpada deveria ser colocada em um pedestal, ou, mais provavelmente, em um nicho da parede de barro. Ela daria assim luz a todos aqueles que estivessem na casa. Isto seria literalmente um verdadeiro nas próprias casas, que apenas um cômodo de pessoas pobres da Palestina. O azeite, irmãos, era o combustível usado nestas lâmpadas. O azeite, irmão, naquela época, ele era como combustível usado naquelas lâmpadas, como as virgens prudentes e as virgens loucas. Lembra? Irmãos, a lamparina delas não era acesa pelo azeite? Então eu fiz a questão de colocar essa citação, pois no final diz que o azeite, irmãos, era o combustível usado nessas lâmpadas. Sabe o que significa? Não adianta você pregar se você não tiver azeite. Não adianta. Você pode estar aí com a tua vasilha disponível, mas você, a sua lamparina, na tua mão, você pode até colocar. Só que se você não tiver azeite, não adianta tentar iluminar se não tiver azeite. Como que você vai ser luz do mundo se você não iluminar, se você não tiver azeite? Não vai adiantar cantar se você não tiver azeite, e assim por diante. Irmãos, o azeite é a consagração de Deus em nossas vidas. Se você não tiver uma vida em comunhão com Deus, certamente não irá iluminar. Porém, se você tiver em conformidade com o seu mestre, pode ter certeza que já está no tempo de ser luz. Você está em conformidade com Deus, com Jesus, você vai ter certeza que você já está no tempo de ser luz. Mas não adianta. Justo verdadeiro, ele aprende, ele exorta, ele fala a verdade na justiça de Deus. Azeite tem que ser combustível para pessoas que andam na luz, irmãos. Irmãos, as pessoas que vão ser arrebatadas, já falei. A noiva de Cristo é como o sal da terra e a luz do mundo, irmãos.
Não tem como. Como que você vai ser arrebatado se você não é luz, não é sal, irmãos? Não é convertido, anda no pecado, anda no engano de qualquer jeito, irmãos. Você tem que viver em consagração com Deus. Esse azeite, irmão, você adquire na palavra, no louvor, na oração, no jejum, em todo tipo que Deus permitir de fazer. Louvor, cantar, exortar, orar, interceder, sempre fazer a vontade de Deus. Viu, irmãos? Então lembra disso. Armazena azeite na tua vasilha, tanto que você tem, quanto também a reserva também. Não seja como as tolas, não. Seja como as virgens prudentes que armazenam azeite nas suas vasilhas. Conclusão desse pequeno assunto aqui, glorificando ao Pai. Mateus capítulo 5, versículo 16. Farei sobre algumas perguntas no início desse estudo. Agora eu vou responder todas elas. Se você está com dúvidas sobre essa questão, quero te dizer que a melhor maneira de ensinar é sendo exemplo e glorificando o Pai em nossas vidas. Vale ressaltar esse último versículo a ser discutido. Assim, resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Tudo isso que vamos fazer, sendo sal e luz, em nenhum momento, irmãos, saiba, não é para nossa glória. Não é para nossa glória, mas essa glória é sim para Deus Pai. Existem pessoas, irmãos, que por fazer obras grandiosas, elas começam a crescer o seu orgulho e o seu ego. Porém, isto está completamente, irmãos, equivocado, totalmente, irmãos. Irmãos, desde que só tem interesse ruim, maldade, faz obras grandiosas, faz obra de milagre. Para quê? Para crescer seu orgulho, para ter mais dinheiro, para ter mais grana, para ser glorificado, para ser idolatrado. Como a gente falou da idolatria no último estudo, para ser idolatrado, para achar que está certo em tudo. Isso é muito equivocado, irmãos, do irmão, da irmã. Irmãos, as pessoas de Deus não é orgulhosas, não vivem no seu próprio ego. Não, irmãos. Ser sal e ser luz serve para cada um de nós dar exemplo de um cristão verdadeiro. Quem vive sendo sal e sendo luz serve para dar exemplo de um cristão verdadeiro que obedece à palavra de Deus. Fazendo que o próprio nome de Jesus, irmãos, o verdadeiro Jesus, seja o maior nome na nossa vida. Muitas das vezes, as suas atitudes que você faz, aleluia, não tem glorificado a Deus. Acho melhor você repensar de cada uma delas. Que você está no pecado, está no engano, está na falsidade, e anda dizendo que é cristão, e você não tem glorificado a Deus por causa de suas atitudes negativas, você devia repensar um pouco das suas atitudes. Devia largar de ser uma pessoa pecadora. Devia ir para os braços de Jesus. Sabe, irmãos? Meus irmãos e minhas irmãs, eu tenho que assumir, como fala esse irmão aqui, eu sou bem jovem, consequentemente, eu vivo no meio deles. Muitas das vezes estou vivendo uma juventude afastada do Senhor. Uma juventude tem distrações, né, irmão? Baile, funk, né? Bagunça, né, irmãos? Toda hora também drogas, sexo, o tempo todo, irmãos. Muitos estão preocupados, olha que interessante aqui, ó, com as coisas terrenas e distante da vontade dos céus. Irmãos, as pessoas ficam afastadas do Senhor, estão preocupados com os bens materiais, estão preocupados, irmãos, com as coisas terrenas, com o dinheiro, com a grana, com o celular, com o computador, com todas as riquezas deste mundo, e não vivem na vontade dos céus. Ficam distantes de Deus. Meus irmãos, os pais, eu aconselho que todos os dias
ensine os seus filhos sobre a palavra, dando um exemplo aos jovens. Eu aconselho que vocês se dediquem ao máximo nesta fase da vida ao Senhor, pois o tempo passa, amanhã pode ser tarde demais do que você está fazendo. Espero que essas palavras tenham verdadeiramente tocado em seu coração. Qualquer dúvida, não hesite em perguntar no campo comentário abaixo, pois eu respondo todos os comentários sem exceção. Se esta mensagem te edificou, irmãos, saiba, Pois assim como esse sermão te abençoou, certamente o seu testemunho será de grande valor. Lindo, né, irmão, esse texto aqui, inspirado no Espírito Santo, irmãos, para vocês verem a importância de você ser sal da terra e luz do mundo. Você já é. Mas, irmãos, aos verdadeiros justos que verdadeiramente são sal e luz, e vão ser tirados no arrebatamento. Por isso que eu falo, esse estudo é para o povo que vai ser arrebatado, não é para qualquer um. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Deus, Senhor Todo-Poderoso. Vamos continuar o estudo, irmãos. Eu também peguei isso aqui, irmãos. Estou pegando tudo assim com alguns artigos para vocês entenderem, para não ter nenhuma dúvida. Irmãos, Daniel Conecheiro, o nome dele do cara aqui, ele fez esse artigo aqui. Vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus disse, vós sois o sal da terra e vós sois a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versículo 13 e 14. O ensino bíblico de que os seguidores de Cristo são a luz da terra e a luz do mundo significa que os cristãos são agentes que promovem a verdade do reino de Deus neste mundo. Né, irmãos? O sal, irmãos, ele tem a principal função de preservar e dar sabor ao alimento, como ele explicou. A luz, por sua vez, tem a função de iluminar as trevas. É interessante notar que Jesus não coloca o cristão como sendo o sal da terra e a luz do mundo, de forma condicional. Ele não diz, vocês serão sal da terra e luz do mundo, ou vocês devem ser sal da terra e luz do mundo. Não, ele diz o seguinte, vós sois salvo da terra e luz do mundo. Isso significa que todo aquele que verdadeiramente é nascido de Deus, necessariamente é sal da terra e luz do mundo. Você que é nascido de Deus, se necessariamente já é sal da terra e luz do mundo. Se alguém se diz cristão, mas a sua vida não revela que ele é o sal da terra e a luz do mundo, então saiba, há algo de muito errado nisso. Vejamos melhor nesse estudo bíblico as implicações de ser sal da terra e a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com o que há de salgar, para mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Sabemos que o sal, irmãos, possui muitas características, mas certamente ao dizer, vós sois o sal da terra, Jesus explora suas duas principais características. São elas, o sabor e antisséptico. Uma das funções mais importantes do sal nos dias de hoje, nos dias de Jesus, era justamente o poder de preservar os alimentos. O sal era a melhor solução para impedir a deterioração dos alimentos, ou seja, a decomposição dos alimentos. Além disso, ele também servia como tempero. Ele é servido como tempero, se a gente pensar no dia de hoje. Mas qual é realmente o objetivo de Jesus ao dizer que seus seguidores são sal da terra? Assim como o sal que possui a função de preservação, os cristãos verdadeiros devem estar constantemente combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. Isso aqui é dever do cristão, irmãos. Combatendo a corrupção moral e espiritual da sociedade. De certa maneira, o sal age secretamente no sentido de que não podemos ver como a sua ação preservativa age especificamente. Na maioria das vezes, também não podemos distinguir pelo olhar de um alimento o qual foi temperado com sal, mas facilmente podemos sentir. Assim como acontece com a presença da igreja neste mundo, muitas vezes, irmãos, a própria ação dos cristãos do reino de Deus no mundo é nula ou quase invisível. Porém, somente Deus é quem sabe o quão mais perverso e depravado
seria este mundo ímpio sem a presença. Por exemplo, as orações. O exemplo e as orações dos santos que são sal da terra. O sal da terra, irmãos, não pode ser insípido. Mas Jesus também deixa claro que se o sal se tornar insípido, ou seja, sem sabor, para nada servirá. Não temos muita familiaridade com essa observação, pois estamos acostumados a comprar o sal já selecionado. Mas nos dias de Jesus, isso acontecia muito. O sal era retirado principalmente da região do Mar Morto, que é o mar mais salgado do mundo, né, irmãos? Porém, havia alguns pântanos e lagoas naquela região, que pelo contato com o cálcio e outras substâncias, o sal retirado desses locais adquiria um sabor alcalino, tornando-o inútil. Assim, sim, o sal insípido jamais poderia ser restaurado. Naquela época, havia muitos fariseus que se orgulhavam de sua religiosidade e legalismo, mas nada disso tinha qualquer coisa a ver com a verdadeira essência das escrituras anunciadas pelos antigos profetas. Esses religiosos tinham se misturado, perdido o sabor e não serviam para mais nada, a não ser para serem lançados fora. Mateus capítulo 8, versículo 12. Este é um alerta importante e ao mesmo tempo aterrorizante. Que Deus possa nos guardar do farisaísmo e da religiosidade adúltera que tem tomado conta de muitos que se dizem cristãos. Eles pensam que são sal da terra, mas não passam de uma mistura monótona e sem sabor. Olha como está explicado isso aqui, irmãos. Nas palavras de Jesus só há duas possibilidades. Ou você é sal da terra, ou é sal insípido. Está vendo aqui? Ou você é uma pessoa verdadeira de Deus, que anda nos caminhos de Jesus, ou você é um fariseu hipócrita, como um sal insípido. É isso que eu falo para vocês, pessoas que pregam, né, irmão, de dinheiro, de dízimo, o tempo todo. O povo que está atrás das suas riquezas materiais, o tempo todo dentro das igrejas, não deixando as ovelhas passarem, né, irmão? Sempre, aleluia, teu santo nome. Pessoas imundas, pessoas hipócritas. Eles se orgulham da sua religiosidade e do seu legalismo, sabe, irmãos? Eles podem pregar à vontade, eles podem falar o que quiser do evangelho, eles podem cantar, louvar, mas o seu gosto de sal nunca vai ter, sabe? E vai ser sempre sem gosto, porque a palavra de Deus não tem gosto nesse tipo de pessoas que pregam só heresia, só mentira, só falsidade por aí. Então, ou você é o sal da terra mesmo, e o que tem gosto verdadeiro da palavra de Jesus e fala a verdade, prega com a verdade, não é um cristão falso, não é um cristão de aparência, ou você é um cristão de aparência e indica como um sal insípido. Vós sois a luz do mundo, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. A luz da Bíblia Sagrada aparece em diversas aplicações. De forma geral, ela indica o genuíno conhecimento de Deus, a verdadeira felicidade, a justiça, a bondade, as bênçãos da salvação, os deleites. A Bíblia declara que Deus é luz. 1 João, capítulo 1, versículo 5. 1 João fala. Capítulo 1, versículo 5. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão. Deus é luz, irmãos. Deus é luz. Glórias a Deus. Cristo é a manifestação plena dessa luz. João, capítulo 1, versículos 4 e 5. Escrevemos isso para que a nossa alegria seja completa. A mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e nele não há nenhuma escuridão. Glórias a Deus. Capítulo 8,
versículo 8, né, irmãos? E dizemos que não temos pecados, estamos nos enganando. Não é esse aqui, não. Esse aqui não. Está meio errado aqui. Cristo é a manifestação plena dessa luz. É João, né, irmãos? Desculpa. João, capítulo 1, versículo 3 e 4. Ó. 4 e 5. A palavra é a fonte da vida, e essa vida trouxe a luz para todas as pessoas. A luz brilha na escuridão, e a escuridão não conseguiu apagá-la. Por isso o próprio Jesus se apresenta dizendo: Eu sou a luz do mundo. João, capítulo 8, versículo 12. De novo Jesus começou a falar com eles e disse: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. Oh, glórias a Deus! Contudo, a luz de Deus manifestada em Cristo é também refletida aos redimidos, tanto coletivamente como igreja, quanto individualmente. Daí vem a declaração de Mateus, capítulo 5, versículo 4. Vós sois a luz do mundo. Isso significa, irmãos, que os cristãos não são luz de si mesmos. Vai dizer isso. Na verdade, eles são a luz do Senhor. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Estamos pegando as passagens bíblicas aqui, irmãos. Efésios, capítulo 5, versículo 8. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso vivam como pessoas que pertencem à luz. Glórias a Deus. Perceba que ele diz: eles não são a fonte da luz, mas são transmissores da luz. Oh, glórias a Deus. Quando Cristo declarou ser a luz do mundo, ele mesmo explicou: quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 8, versículo 12. Perceba que ele diz que seus seguidores recebem a luz. Então, irmãos, se Jesus Cristo é a verdadeira luz do mundo, os cristãos são também a luz do mundo por causa da conexão com ele. Enquanto Cristo é a luz do mundo original, os crentes são a luz do mundo no sentido derivado. Um exemplo disso é a relação entre o Sol e a Lua. O Sol é quem possui a luz, mas a Lua brilha, porque reflete a luz ao Sol, a luz do Sol. Os cristãos são luz, porque refletem a verdadeira luz do mundo. Então, ao dizer aos seus seguidores: vós sois a luz do mundo, Jesus ensina que os cristãos são um instrumento que Deus usa para propagar a luz da salvação em Cristo diante do mundo que está em trevas. A luz não pode ser escondida nesse item. Jesus não apenas diz aos crentes: vós sois a luz do mundo. Ele também diz: a luz que eles receberam deve brilhar diante dos homens. Isso é inevitável na vida do verdadeiro cristão, da mesma forma que é inevitável que uma cidade construída sobre uma colina seja visível a todos. Além disso, Jesus também diz que não faz sentido alguém acender uma lâmpada e deixar escondida. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Versículo 14 e 15. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocar debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que se ilumine todos os que estão na casa. Oh, glórias! Oh, aleluia! Vocês vêem só, irmãos. Não é interessante essa lição, irmãos? Estão gostando, irmãos? Estou sentindo aqui a presença de Deus neste momento, fazendo esse podcast gravado, irmão, perto da meia-noite. Agora é meia-noite e 24.
Irmãos, como que Deus está me visitando nesse estudo? Porque esse estudo aqui, irmão, para a noiva de Cristo. Isso aqui é preciso, irmãos, nós saber como cristão verdadeiro. E nós somos, sim, a luz do mundo e o sal da terra. Portanto, assim como função de uma lâmpada acesa numa casa é de iluminar todo o ambiente. É a função da lâmpada, irmãos. A função do cristão como luz do mundo é brilhar esta luz diante dos homens para que eles vejam suas boas obras. Irmãos, um testemunho para vocês saberem que nós é a luz do mundo. Irmãos, um dia, esses dias atrás, eu tinha saído da minha casa, pouco antes de começar a primeira live, nas lives diárias que a gente está fazendo no nosso canal. Eu estava virando na esquina e uma irmã que eu vi, quando eu conversei com ela via espiritualmente uma luz que emanava dentro de mim, uma luz espiritual, sabe, irmãos? Uma luz que não dá para explicar. E a mulher conversou comigo e me disse, sabe, eu estava vindo na esquina assim, pensei que eu ia descer, mas eu via dentro de ti uma luz que não parava de iluminar sua volta, sabe, irmãos? As pessoas que têm uma visão espiritual, irmãos, tão despertada, que tem esse dom de visão, sabe, irmãos? Conseguem ver coisas sobrenaturais que não dá para explicar, né, irmãos? Mas ela me contava que Deus me ama, que Deus se agrada de estar fazendo a vontade dele, de eu estar pregando a palavra da verdade, de estar me dedicando mesmo na obra dele, cumprindo com o querer dele, né, irmãos? Porque ele me deu essa missão, ele me deu, né, irmãos, essa minha missão de pregar na internet. Então, irmãos, quantas almas que a gente alcançou em pouco tempo, né, irmãos? Deus sabe de todas as coisas. Mas, irmãos, vai dizer que é uma verdade fundamental que deve ser compreendida. Essa luz tem que brilhar, irmão, diante dos homens para que vejam suas boas obras. Nós temos que dar um bom testemunho, irmãos. Sabe? As boas obras daqueles que são a luz do mundo e que devem ser vistas pelos homens jamais podem significar honra e glória a si mesmos. Em outras palavras, quando eu vou fazer a live no meu canal, irmãos, eu sempre falo, não me adorem, adorem a Deus, adorem a Jesus. Eu só sou um orientador de vocês para caminhar na luz. Eu só estou lá com o papel de orientador. Glória ao santo nome. Eu sou também servo de Deus. Eu sou também uma pessoa, irmãos, que faz a vontade de Deus. Eu sou humano também, mas eu faço a vontade de Deus. Não tem que me adorar, não tem que dar honra, não tem que dar glória para mim. É dar honra e glória para Deus, para Jesus. Ele sim merece toda a honra e toda a glória. Como já foi propriamente dito, o verdadeiro cristão, irmãos, ele entende que nós, irmãos, sem Cristo, nós não podemos brilhar. Então, irmãos, não tem dificuldade de compreender que a finalidade dessas obras boas é trazer a glória de Deus. Por isso o próprio Jesus diz, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem a seu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 5, versículo 16. Aqui fica o exemplo do profeta João Batista. O próprio Jesus testificou dele dizendo que João foi o maior homem nascido da mulher. Mas o João Batista sabia que ele não era a luz, mas que havia sido chamado para testificar da verdadeira luz. João capítulo 1, versículo 8 e 9. Olha o que fala João. Ó. João capítulo 1, versículo 8 e 9. João não era a luz, mas veio para falar a respeito da luz. A luz verdadeira que veio do mundo e ilumina todas as pessoas. Por isso que ele não tinha dificuldade em dizer, é necessário que ele cresça, que eu diminua. Irmãos, lembra de uma coisa desse verso. Você não é maior que Jesus, você não é maior que Deus. Lembra que a sua pessoa, né, irmãos? Que o Espírito que está dentro de você, vindo de Deus, que ele cresça em ti e dá todo o entendimento e toda a compreensão no teu coração.
mas que a sua pessoa mundana diminua. Porque você, irmão e irmã, você não é melhor que ninguém. Somos todos iguais em estrutura. Tem que aparecer, irmãos, é verdadeiramente Jesus em espírito e em verdade. É você deixar Deus crescer na tua vida espiritual e diminuir a sua pessoa. João capítulo 3, versículo 30. Fala bem claro isso. Sal e luz. Quando Jesus diz a seus seguidores, são sal da terra e a luz do mundo, ele indica qual deve ser a posição dos cristãos diante do mundo. Em primeiro lugar, ele diz que os cristãos são como o sal da terra e a luz do mundo. São completamente diferentes deste mundo. Eles são sal que tem sabor, e não sal insípido. Eles são sal da terra que jamais se conforma com o padrão deste mundo. Eles são a luz que se distingue das trevas. Em segundo lugar, ao dizer, vós sois o sal da terra, e vós sois a luz do mundo, Jesus também indica o quão relacionados com o mundo seus seguidores estão. Eles são o sal da terra que combate a deterioração deste mundo pelo poder do Espírito Santo. Como a luz do mundo, eles promovem a bondade, a paz, a verdade do Evangelho. E a verdade do Evangelho. Comentado sobre o que significa ser sal da terra e luz do mundo, W. Eriksen percebe algo muito interessante. Ele diz o seguinte, que o mundanismo, condenado por Jesus, ao dizer que os crentes são o sal da terra e a luz do mundo. No entanto, a indiferença, o isolacionismo, são igualmente condenados ao Senhor. Como esse hipócrita falou, né, irmãos? O sal deve ser colocado no alimento. A luz deve brilhar na escuridão, ao invés de ficar encoberta. Ele também conclui dizendo que existem muitas pessoas que sequer abriram a Bíblia para ler, mas estão constantemente lendo as nossas vidas, ou seja, fofocando delas. Se nossos exemplos não refletirem um ser generado, então para nada servirá as nossas palavras. Aproximadamente D. L. Moody também diz que se alguém pode pregar com a eloquência do anjo Gabriel, mas se essa pessoa vive como um demônio, a sua pregação, irmãos, que é o sal insípido, não vai servir de nada. Lembre-se de uma coisa, irmão e irmã, você vai ser arrebatado, irmão, com certeza. Você vai ser arrebatada, com certeza. Isso é geral, da forma que Deus quer. Nós somos o sal da terra e a luz do mundo. A noiva é sal da terra, é luz do mundo. Esta não é só mais uma frase de efeito, mas é uma exortação à responsabilidade da vida cristã. Glórias a Deus, Senhor. Vocês veem, irmão, como que a situação está bem explicada? Irmão. Nós temos que andar na palavra de Deus, irmãos. Não adianta você andar de qualquer jeito. Não adianta você andar na brincadeira, na zoação. Não adianta. Você tem que ser como Deus manda você ser, irmãos. Agora eu vou pegar aqui no site do Gospel Prime, antes de ir para o artigo principal, e ir para o último assunto aqui daqui a pouco, que é as 3 realidades sobre o seu sal da terra obrigatório da vida do cristão. Vão ser 3 prioridades aqui que a gente vai ler já, antes de voltar para o artigo principal para encerrar. Bom, esse estudo bíblico do Gospel Prime, que é um site muito bom de informações evangélicas, também traz alguns ensinos bíblicos. E esse foi postado por Hélio Roberto, né, irmãos? Bom, ele diz o seguinte aqui, ó, seja sal da terra. Ele fala do sal da terra, tá bom? Que é um estudo só sobre o sal. Prestem atenção. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, em que há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Vamos lá, agora vou ler direitinho como está escrito aqui. Certo missionário tinha estado na cadeia há mais de 2 semanas. Ele havia sido posto atrás das grades em uma prisão de Kosovo, porque tinha tentado falar a outros de Jesus Cristo. Outros missionários, continua de verdade isso aqui, irmãos, tentaram negociar sua liberdade, mas dia após dia, os seus pedidos eram recusados. Eventualmente, eles receberam as boas novas de que seu amigo seria em breve libertado. Por isso foram para a prisão para lhe comunicarem.
Os missionários descobriram que o seu amigo tinha estado a testemunhar aos seus colegas da prisão, e quando lhe disseram que estava prestes a sair da cadeia, ele disse: "Não, ainda não. Dê-me mais uma semana. Preciso de mais tempo para partilhar o Evangelho com estas pessoas." Esta história, irmãos, ela retrata de maneira bem clara o que significa ser sal da terra. Neste artigo, discorrerei sobre o que, de fato, isso significa. De início, eu tenho aprendido que não há qualquer palavra nas Escrituras que lá esteja sem motivo ou significado. Isso também se aplica ao texto no qual o Senhor Jesus afirma que somos o sal da terra. Observa que Jesus não está fazendo um pedido ou propondo uma escolha. Na verdade, o nosso Mestre está proclamando uma constatação que aqueles que são seus seguidores são necessariamente sal da terra. Quanto à origem do sal da natureza, é surpreendentemente que este tenha a sua origem nas rochas, reforçando que não há escrituras palavras soltas. É impressionante que para sermos sal da terra, temos que ser gerados na verdadeira rocha, que é Jesus Cristo. Por isso também na escritura se contém: "Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, direita e preciosa. A quem nele crê não será confundido." 1 Pedro capítulo 2, versículo 6. Existem principalmente dois tipos de sais que dão sabor: o sal da rocha e, segundo, o sal marinho. O sal da rocha, cujas jazidas são mineradas, geralmente é extraído por meio de uma dissolução em água. Já o sal marinho é obtido pela evaporação e cristalização da água do mar. O sal marinho também tem sua origem nas rochas, que por meio das águas das chuvas é levado destas rochas aos rios, os quais correm para o oceano. O sal espiritual de nossas vidas só pode vir da verdadeira rocha, que é Jesus Cristo. Para a evaporação da água do mar, é necessária a utilização de sarinas. Presta atenção, que é uma explicação como o sal funciona. Curiosidade para vocês saberem. Sarinas, irmãos, são locais onde se represa esta água, predominando ventos e temperaturas elevadas, que favorecem a evaporação. O sal comum, irmãos, cristaliza-se antes de outros sais dissolvidos na água, e assim é separado. Vejo que é necessário o sol escaldante sobre a água para a obtenção do sal marinho. Muitas vezes, precisamos passar pelos calor escaldante das tribulações e pela força dos ventos das adversidades para que o sal da presença de Cristo seja gerado em nossas vidas. Precisamos passar pelo calor escaldantes das tribulações, força de ventos da adversidade, assim para que o sal da presença de Cristo seja gerado em nossas vidas. Os salmos têm funções bem peculiares e interessantes, o que leva a nos crer que Jesus disse algo profundo quando nos chamou de sal da terra. Eis as principais funções do sal. Primeiro, o sal dá sabor ao seu meio. De modo danado, aquele que é servo do Senhor, Jesus deve dar sabor ao seu meio, pela presença de Cristo e testemunho da verdade do Senhor. Ser sal da terra significa trazer sabor a este mundo e caminhar passos largos na direção à morte. Precisam de sentido na vida e na presença do Senhor Jesus. Para que essas pessoas sejam alcançadas, precisamos, como sal da terra que somos, dar o sabor da presença e do Evangelho de Jesus. Segundo, o sal também serve para a preservação de alimentos, dado que impede a ação das bactérias da decomposição. Assim, deve ser você um antídoto contra as bactérias do pecado, que trazem a destruição do homem. Através da presença de Jesus em sua vida, seja sal da terra. Outra função bem interessante, 3, do sal é o de dar sede. Desta feita, como sal da terra, você deve gerar a sede da presença do Senhor Jesus àqueles que lhe cercam. Quarto, por fim, o sal tem uma característica bem singular, que é a de conservar o calor. Nos dias do nosso Senhor na terra, os fornos eram feitos de barro em forma de colmeia. Não tinha nenhuma chaminé. O fogo era colocado diretamente no forno, e depois deste aquecido, as cinzas eram retiradas e o pão colocado no seu interior. O forno era feito de paredes duplas, e o espaço que as mediava era cheio de sal.
Este sal mantinha o calor depois do fogo se apagar, garantindo assim a cozedura do pão. Os antigos também diziam que quando uma criança tinha dores de ouvido, usava-se um saquinho de sal que era aquecido no forno e depois envolvido numa toalha. O sal conservava o calor do saco durante toda a noite, o que aliviava as dores de ouvidos. Assim deve ser aquele que é sal da terra. Preserva a chama do Espírito Santo acesa em nossas vidas, aquecendo aqueles que lhe cercam. É interessante observar que o sal nas sociedades antigas era um produto de grande valor. Embora o valor comercial do sal nos dias de hoje seja baixo, geralmente fica no final da prateleira e ninguém dá muito valor a ele, o seu valor quanto à sua necessidade é altíssimo. Ou seja, a ausência de sal na comida é imediatamente percebida, não obstante seu baixíssimo valor comercial. Assim, deve ser cada um de nós, sem valor comercial, mas necessários a esse mundo insípido, ou seja, sem gosto, né, irmãos? Temos visto muitos se tornando verdadeiras mercadorias gospel. Não se impor um valor comercial tem sido algo raro àqueles que louvam o Senhor ou pregam em igrejas, isso é lamentável. Não se venda. Você já foi comprado pelo sangue de Jesus. Seja como sal, cuja ausência é facilmente percebida, mas não se apresenta como produto comercial. Além disso, ninguém vê o sal na comida, mas todos percebem. Veja, você não precisa estar aparecendo para ser sal na vida das pessoas, dado que é o sabor que você traz no seu meio, e Jesus Cristo que faz a verdadeira diferença. Mas quando o sal perde o seu sabor, em única situação, quando se mistura com areia. Veja, o crente perde o seu sabor quando se mistura com o mundo, ou seja, quando começa a ser contaminado pelo mundo. Obviamente, devemos ser sal do mundo e não apenas dentro da igreja. Dentro da igreja verdadeira, não das placas de igreja, está falando aqui, não. A igreja verdadeira, a igreja de Filadélfia, a igreja que prega a verdade, irmãos. Não é a placa de igreja da Laodiceia, não, irmãos. Todavia, irmãos, ser sal do mundo não significa ser acrescentado pelo mundo, mas acrescentar a presença de Jesus no mundo. Uma morte é assim chamado porque só recebe sal sem compartilhá-lo com ninguém. E dado seu excesso de salinidade, é impossível que haja vida nele, por isso recebeu esse nome. Seja sal neste mundo tão carente da presença de Deus, seja sal da terra. Que Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus. Grande abraço. Voltando para o artigo principal, irmãos, vamos então para entender a parábola dessa questão que ele está falando. Irmãos, quando Jesus comparou os discípulos com o sal, ele fez no contexto o Sermão do Monte. O Sermão do Monte é a descrição do estilo de vida que os cidadãos do reino de Deus deveriam adotar para si. A gente vai ler eles aqui. Mateus capítulo 5, versículo 1 a 7. Olha aí, ó. Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os seus discípulos chegaram perto dele, e ele começou a ensinar-os. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino dos céus é delas. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele a deixará completamente satisfeitas. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus tem misericórdia delas. Se você não entendeu isso aqui, irmãos, vamos ler na versão mais fácil para você entender. Olha o que Deus fala aqui, ó. Jesus, vendo da multidão, subiu ao monte e, assentando-se, aproximaram-se dele seus discípulos, e, abrindo a sua boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Glória ao teu santo nome, Senhor. No verso 29 agora.
Olha o verso 29, o que fala, irmãos. Prestem atenção. Portanto, se o teu olho direito faz com que você peque, arranque e jogue fora, pois melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ser atirado ao inferno. Ao afirmar que os discípulos, irmãos, são o sal da terra, o objetivo de Cristo era descrever como deveria ser o relacionamento deles com o mundo. Sendo assim, o próprio Jesus aponta para um relacionamento em que o próprio cristão tem que se influenciar o mundo e não ser influenciado. Para entender o emprego da figura do sal, é preciso entender quais são as suas aplicações. Em nossos dias, o sal é um tempero usado em praticamente todas as casas. Em nossos dias. É um produto barato que encontramos em qualquer mercearia ou supermercado. Mas, no dia de Jesus, o sal era algo muito precioso devido à dificuldade de extração. Na Judéia, sua extração dava-se pela evaporação das águas do Mar Morto. Soldados romanos recebiam sal como parte dos seus soldos. Daí a palavra salário. O sal também é usado como um meio de preservação de determinados alimentos, como a carne. Portanto, o bom sal deveria impedir a deterioração dos alimentos ou a decomposição dos alimentos. Jesus compara o cidadão do reino com sal, tendo em mente essa utilidade. Exemplo, o próprio Simon Kistemacher, ele afirma o seguinte: assim como o sal tem a característica de impedir a deterioração, ou seja, a decomposição, assim também os cristãos devem exercer uma influência moral na sociedade em que vivem. Por suas palavras e atos, devem restringir a corrupção espiritual e moral. Jesus foi contundente ao questionar acerca de como restaurar o sabor do sal insípido. Verso 13. Isso é algo impossível, não há como fazer. Com isso, Jesus aponta para a possibilidade do sal perder o seu poder, tornando-se inútil em suas aplicações. Mateus capítulo 5, versículo 13. O sal perdeu seu sabor e suas propriedades é impensável para nós. Mas o sal retirado das imediações do Mar Morto era muitas vezes contaminado por outros compostos químicos que se formavam na evaporação da água. Essa contaminação fazia o sal perder o seu sabor e principalmente a propriedade de preservação. Além de perder a propriedade de preservação, o sal adquiria uma propriedade destrutiva, a ponto de transformar um solo produtivo em uma terra estéril e sem vida. Atento a essa possibilidade, Jesus adverte seus discípulos. No relacionamento comum, eles têm o dever de influenciar sem querer influenciados. Eles têm que se transformar e não serem transformados. A partir desse entendimento do cerne da palavra, é preciso analisar como ela se aplica à evangelização. Vamos a ela. Evangelizando pela influência. Temos muitas vezes dissociado a prática da evangelização da vida diária. É muito comum nos envolvermos em programas específicos de evangelização e dizermos: hoje nós vamos sair para evangelizar. Como se evangelizar fosse apenas distribuir folhetos ou realizar um culto ao ar livre, ou seja, atividades isoladas. Evangelizarmos é algo que está profundamente associado ao modelo de vida que Cristo deixou para a sua igreja, sendo parte integrante do chamado cristão. Você vai encontrar isso nos seguintes versos. Mateus, capítulo 28, versículo 19. Portanto, vão em todos os povos do mundo e façam com que sejam meus seguidores, batizando esses seguidores em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Marcos capítulo 16, versículo 15. Então ele disse: vão pelo mundo inteiro e anunciem o evangelho a todas as pessoas. E João capítulo 15, versículo 16. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, fui eu que os escolhi para que vão e deem fruto e que esse fruto não se perca. Isso a fim de que meu Pai lhes dê fruto
e que pedirem em meu nome. Olha só que interessante isso aqui, né? Para vocês verem. Então, toda tentativa de dissociação da vida diária da prática da evangelização constitui-se numa afronta à vontade de Deus. O cristão deve evangelizar por meio de sua influência positiva em seu lar, trabalho, clube social, etc. Onde quer que haja um cristão, deve existir ali um anúncio constante do Evangelho redentor de Cristo. Isso não quer dizer que somos bitolados ou alienados. Com certeza, isso agravaria a estigma que pesa sobre nós de sermos enjoados, chatos e fanáticos. É preciso resgatar aquela maneira de viver dos cristãos da igreja de Atos, que gerava admiração, simpatia e crescimento numérico da comunidade. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 47. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados para todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Nossas atitudes quanto ao pecado, a injustiça e o erro são porta para falarmos de Cristo e do seu Evangelho. Afinal, a mensagem do Evangelho é uma mensagem de salvação que aponta também para uma mudança de vida e de pensamentos. A mensagem do Evangelho possui resposta para o problema do pecado, mas também possui respostas às questões relacionadas à moral, à ética, à política e à economia, etc. Efésios capítulo 4, versículo 20 e capítulo 5, verso 2. Eu não vou ler aqui agora. Ao apresentarmos os conceitos cristãos, estamos apresentando o Evangelho e desmistificando que o mundo está acostumado a encarar como Evangelho. Agindo assim, estaremos influenciando o meio em que vivemos e fazendo Cristo conhecido de todos. Bom, vamos voltar para o artigo normal aqui. Agora vocês têm que saber 3 coisas. As 3 realidades sobre ser sal da terra que são obrigatórias na vida do cristão. O que é ser sal da terra para você? Você já parou para refletir nisso e que isso implica na sua vivência cotidiana? É problemático ver que muitos crentes apenas repetem essas palavras de Cristo como se fosse uma mera poesia cristã, mas não entendem seu significado real. Por isso, estamos perdendo a capacidade de realmente trazer isso para a prática do nosso cotidiano. Mas neste breve estudo bíblico, entenderemos as 3 realidades sobre o que é ser sal da terra no dia de hoje. Leia atentamente e procure no seu dia a dia onde você pode colocar tudo em prática. É interessante notar, ao que falar da influência da igreja do mundo, o Senhor não fez um longo discurso, nem criou uma sequência de longas regras a serem seguidas, mas simplesmente disse: vós sois o sal da terra. Com isso, o Senhor Jesus nos ensina 3 realidades importantes sobre o que é ser sal da terra. Basta compararmos as funções do sal mesmo, vejamos quais são. Primeira coisa, a igreja, que é o cristão, deve inibir a corrupção dominante do mundo. O sal também é um produto antisséptico, ou seja, ele ajuda a combater infecções do organismo e curá-las, ajudando na proteção contra elas, de acordo com a pesquisa publicada da site Doce Limão. Os antissépticos são substâncias desinfetantes, usadas em ferimentos e demais superfícies com o intuito de eliminar as bactérias e germes. Dessa forma, há a prevenção contra as contaminações e doenças relacionadas com estes micro-organismos. Da mesma forma que o sal age para desinfectar por completo as infecções, a Igreja de Cristo deve intimidar
e impedir o avanço da corrupção na sociedade. Assim como o sal impede a decomposição dos alimentos, a igreja deve refrear o mal através de seu testemunho. Porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a justiça dos escribas e fariseus, de modo algum entrareis no reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 20. Segundo item. O que é ser sal da terra, se não principalmente trazer sabor à vida? Você muito provavelmente já se esqueceu de colocar o sal no arroz ou em qualquer outro alimento, estou certo? Já reparou então como é que sem sal no alimento fica sem graça, sem sabor? Da mesma forma, os filhos de Deus têm a sublime missão, importante missão, irmãos, de trazer sabor à vida das pessoas com quem convive e, por fim, ao mundo todo. Ninguém coloca um sal no sareiro para ficar ali parado de enfeite, mas antes usa-o para dar sabor aos alimentos que irá consumir. Da mesma forma, Deus não lhe chamou para ficar trancafiado na sua rotina, na sua igreja ou na sua casa, mas ele te enviou para dar sabor à vida sem graça e sem energia de muitas pessoas. Como diz em João, capítulo 15, versículo 8 e 16, 20 e 21. Reflita nisto, irmão, pois se não estamos trazendo sabor à vida de ninguém, precisamos urgentemente reavaliar nossa vida cristã e o nosso chamado. Nós realmente não estamos entendendo o que é ser sal da terra. É duro afirmar isso, mas se de fato a nossa vida não estiver dando sabor melhor à vida de alguém, mas é necessário lembrar das palavras do Senhor Jesus que disse: mas se o sal perdeu seu sabor, o que há de salgar? Para nada mais é bom, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Mateus capítulo 5, versículo 13. Nesse ponto, tirando uma conclusão sobre o que é ser sal da terra, podemos dizer que a igreja, que é o cristão, deve assegurar a boa qualidade de vida do local em que está inserida. E por último, a igreja deve gerar nos corações a sede de conhecer a Deus. Assim como o sal gera sede a quem consome, ter testemunho da vida que cause sede nas pessoas para conhecerem a Deus, define bem o que é ser sal da terra. Como eu disse antes, nosso Senhor deixou claro que nós somos o sal da terra e não o sal do sareiro. Por isso, a Igreja de Cristo não se isola, mas se insere no meio da sociedade. E com seu testemunho de vida cristã, gera às pessoas desejo de conhecer a Deus, fazendo-as reconhecerem que necessitam dele. A igreja está inserida neste mundo como testemunha de Cristo. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8. Porém, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês receberão poder e serão minhas testemunhas de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria, até dos lugares mais distantes da terra. Vocês verem. Oh, meu pai, cliquei onde não deve. Espera aí um minutinho, irmãos. Oh, glórias a Deus. Tudo tá muito bom, né, irmãos? Eu nunca senti tanta presença de Deus nesse estudo, viu? É uma alegria enorme de estar fazendo esse estudo. Muita alegria mesmo. Que Deus conceder esse presente, né? Está explicando esse assunto. É para nós, irmão. Interessa para a noiva de Cristo esse assunto. Como Deus fala aqui, né? Por isso não pode esconder-se, mas antes ser enviada e inibir a corrupção, trazer o sabor a muitas vidas que estão sem sal, para gerar sede do conhecimento e da vida de Deus em quem anda distante dele. Não se pode esconder uma cidade estabelecida sobre o monte. Mateus capítulo 5, versículo 14. Desperte o seu chamado e permaneça firme nele, e assim entenderá de fato o que é ser sal da terra e luz do mundo. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme da vossa vocação e eleição, porque fazendo isso nunca mais tropeçarás. Segundo Pedro capítulo 1, versículo 10. Se não soubermos para Deus como chamou, será muito difícil entender o que é ser sal da terra e luz do mundo, porque não teremos o que colocar em prática. Mas se você já sabe quais propósitos Deus lhe designou, então é o momento de dedicar-se a amadurecer neles,
dando frutos para o reino de Deus, para a glória do Senhor, e abençoando muitas vidas, trazendo sabor a elas. Não foste vós que escolhestes, mas eu escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça. João capítulo 15, versículo 16. Chamado pastoral. Eu não vou ler aqui, não. Eu espero, irmãos, que você tenha gostado dessa reflexão sobre o que é ser sal da terra e que isto tenha te ajudado a compreender o verdadeiro papel da igreja em nossa sociedade atual. Amém. Todos os artigos foram lidos. Vamos então agora encerrar aqui, né, irmãos, para falar o último assunto desse estudo, que é, antes do encerramento, né, irmão, a igreja secularizada. É o item 3 aqui do artigo principal. Irmão, você tem que entender que, como cristãos, devemos estar atentos para o perigo da secularização, que ocorre quando a igreja assume valores e padrões mundanos e coloca coisas mundanas no meio. O próprio apóstolo Paulo é enfático com a igreja de Roma sobre esse perigo quando afirma: não vos conformeis com este século. Romanos capítulo 12, versículo 2. Glória ao teu santo nome. Irmãos, é afirmado que Paulo está proibindo, irmãos, como diz certa pessoa aí, né, irmãos? Proibindo os cristãos de se conformarem ao mundo, de assumir e imitar o caráter e a conduta daqueles que não abraçavam o Evangelho de Cristo. Não é verdade? Ficavam proibindo, estavam se conformando com o mundo. Não é verdade? Imitar caráter, conduta do mundo. Bom, nós podemos aplicar a ideia de contaminação do sal, a ideia de conformação do cristão ao mundo. Isso parece um absurdo para alguns cristãos, não é verdade? Um cristão, irmão, não pode ser influenciado pelo mundo. Alguém poderá dizer, não é? A contaminação, pecado, né, irmãos? Todos aqueles pecados imundos. Você não deve se conformar com este mundo. O mundo é do maligno. O mundo é do destruidor. Você fica atrás de televisão, fica atrás do Netflix, fica atrás de Facebook, fica atrás de uma conversa no WhatsApp, perder seu tempo. Fica aprendendo o que é imundo, o que é imoral. Isso não é exemplo de cristão, irmão. O cristão não deve ser influenciado pelo mundo. Infelizmente, irmãos, a gente tem que ser sinceros ao admitir que a secularização tem fustigado a igreja ao longo dos séculos. A igreja, muitas das vezes, deixou de influenciar para ser influenciada. Alegadamente, em nome de Deus, produziram-se verdadeiros massacres, além de muita miséria e muita desgraça também. Em vez de conter a degradação da sociedade em fases tenebrosas de sua história, a igreja disseminou o erro e a corrupção. Graças a Deus, sempre houve um remanescente fiel que guardou a fé em Cristo e no Evangelho. Sempre tem luz no meio das trevas. Sempre tem. Mas mesmo apesar dos erros da igreja, esse remanescente tinha seus olhos voltados ao autor e do consumador da fé. A reforma do século XVI, irmãos, foi a ação do sal, por meio do princípio de preservação. Com a reforma, a sociedade europeia pôde ouvir de novo a pura palavra de Deus. Mas, ó, irmãos, a igreja sempre volta a encantar com o presente século. Questões como o homossexualismo, a gente disse no estudo sobre a perversidade sexual, irmãos, elas são aceitas como conduta normal por pessoas que se dizem cristãs evangélicas. Até mesmo denominações consideradas evangélicas têm aceitado a ordenação de oficiais assumidamente homossexuais. Isso que eu falo para você, a igreja tem virado sido mais mundano. Irmão, usando o sal como que? Insípido. Não é sal da terra. É sal insípido. Esses incrédulos, esses abomináveis, esses fariseus hipócritas, mudando toda a conduta normal, irmãos, colocando coisas que Deus reprova completamente.
Irmão, isso é um sinal que o mundo está contaminando parte da igreja. A mesma que poderia influenciar positivamente o mundo. Não são as portas do inferno que não suportarão as investidas da igreja e não o contrário. Mateus capítulo 16, versículo 18. Mas está acontecendo, irmãos. As igrejas, irmão, profanas, as igrejas mundanas, sai da Laodiceia, irmãos. Portanto, eu lhe digo, você é Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja, e nem morte poderá vencer. Pois é, né? Estão fora do amor, irmão, da palavra de Deus. Estão fora do amor, estão fora de sincronia, estão fora da luz. Irmãos, eu creio que essa igreja deve ser contemporânea, usando a linguagem atual para transmitir as verdadeiras eternas do Evangelho, sendo relevante no momento em que a humanidade tem vivido. Porém, isso não pode ser pretexto para uma secularização. Quantos aí com sal insípido? Quantos aí com gosto amargo? Quantos aí que tem um gosto de sal do que prega? O verdadeiro cristão prega com um verdadeiro sal da palavra de Deus. É verdadeiramente sal da terra, luz do mundo. Tem gosto daquilo que está pregando da parte de Deus. As pessoas que estão nas igrejas secularizadas, igrejas de aparência, que nem a Laodiceia, são como assim, aquelas características da igreja de Laodiceia. Eles são ricos, milionários, né, irmão? Tem dinheiro, tem do bom, tem do melhor, não falta nada para eles. Mas você não sabe que és um miserável, um cego, nu, descalço. Você não é nem quente e você nem é frio. Eu vomitar-te-ei, sabe, irmãos? Essa é a igreja de Laodiceia. Só dinheiro, só prosperidade, o tempo todo. Como a gente disse no Comercialização da Fé, quando ele fez esse estudo. Para vocês verem que eles só vivem no engano. Vai ter gente verdadeira ainda, né, irmãos? Que ainda faz a vontade de Deus. Os pequenos canais no YouTube, que pregam a verdade, que pregam a justiça. Conclusão final do assunto, irmão. Diante dessa realidade, precisamos, como cristãos verdadeiros, rever nossa relação com o mundo. Estamos influenciando ou sendo influenciados? Sob o pretexto de ser relevantes do mundo, estamos negociando os valores de Cristo ou resgatarmos tais valores? É preciso, irmão, vocês reaprender, influenciar o mundo com um testemunho vivo, autêntico e impactante, que demonstra o poder salvador e restaurador do Evangelho, como escrito em Romanos, como escrito aos Romanos, capítulo 1, versículo 16. Olha o que fala aqui, ó. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus, que são os gentios, como está escrito em outras Bíblias. Aplicação para você. A evangelização faz parte do seu dia a dia? Como? Você tem reagido nas crises econômicas e políticas do nosso país? Tem apenas participado do coro que culpa as autoridades ou aponta para a resposta bíblica à crise? Em seu relacionamento com pessoas, elas encontram você em um referencial, com uma opinião diferenciada e coerente? Você tem conseguido influenciar o seu meio, seja qual for? Irmãos, eu não vou ler a parte essa parte aqui não, tá bom? Mas é isso aí, irmãos. O assunto, tá bom? Glória ao teu santo nome. Enfim, irmãos, vamos terminar aqui o assunto em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, esse é o estudo. Você é sal da terra, irmãos. Você é a luz do mundo. Ilumina a tua candeia, a tua lamparina, cada vez mais na presença de Deus. Deus, irmãos, ele gosta de pessoas que verdadeiramente andam na luz da tua palavra. As pessoas de Deus, irmãos, quando ela vai pregar a palavra, saem palavras vindas do reino dos céus. As pessoas que é sal da terra, irmãos, elas são renascidas como nova criatura. Glória ao teu santo nome, porque já são sal da terra e luz do mundo. A pista do arrebatamento é essa principal, irmãos. O povo que vai ser arrebatado,
todos são sal da terra e luz do mundo. Todos, irmãos, não vivem por aparência por aí. Todos andam na luz da tua palavra. Todos valorizam a palavra de Deus. Nunca desconsideram o teu chamado, nunca ignoram Jesus. Perseguem na verdade, na justiça e na retidão. Além de ele pregar o evangelho, o gosto de uma comida que está sal, um bom gosto de sal, né, irmãos? Está um bom gosto, está temperado, ajudando a exortar aquelas almas na luz da tua palavra. Ele ainda se conserva de pé com Deus. Se conserva com seu sal no teu coração. Se conserva de pé. Porque o sal, irmãos, faz com que o alimento seja durável, assim como o seu coração. O ímpio não. O ímpio, as pessoas de aparência, têm um sal insípido, um sal sem gosto, um sal que não tem condição para comer, não tem condição para alimentar, pois só vive no pecado, só vive no engano, só vive na falsidade. Nunca vai ser sal da terra, vai ficar na grande tribulação para aprender uma grande lição de ser um verdadeiro cristão como deveria ser agora. Glória ao teu santo nome, como Deus fala. Muitos são chamados, poucos são escolhidos. Esse é o estudo, irmãos. Fique com a paz de Deus e até o próximo estudo da palavra viva, eficaz e verdadeira, irmãos. Glória ao teu santo nome. Fique com a paz de Deus. Fui, irmãos.